Pai, nós acolhemos com mansidão a sua palavra, que será implantada em nosso coração, porque nós sabemos, que a sua palavra é poderosa para salvar as nossas almas, as nossas mentes. E eu te dou graças, Pai, porque a nossa saúde, a nossa prosperidade vai bem como é bem a nossa alma, a nossa mente. Muito obrigada, Pai. Eu creio numa manhã de um maná fresco. Ainda que vamos ouvir as mesmas coisas, eu sei que tem uma unção fresca para nos alcançar hoje. E em nome de Jesus, Pai, nós dependemos de Ti, do Teu Espírito, e já Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o reconhecimento. Aleluia, porque não existe outro Deus além de Ti. Tu és o primeiro e o último, Tu és o princípio e o fim, Tu és o alfa e o ômega. Nós Te adoramos nessa manhã e Te bendizemos em nome de Jesus. Quem crer comigo? Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Obrigada, gente. Nós teremos uma manhã de ensino. Quem trouxe material aí para escrever? Porque quando a gente estuda, a gente precisa anotar algumas coisas, não é? Gente, olha, ensinar para quem gosta de aprender é igual a cozinhar para quem gosta de comer. É bom. Você já viu alguém que gosta de cozinhar? Gosta que as pessoas se acabem de comer também. Não é verdade, meu irmão? Eu sei, ontem eu recebi uma feijoada que era assim, para a família toda. Porque quem gosta de cozinhar, gosta que você coma. E hoje eu estou aqui para te ensinar e eu acredito que você está pronto para aprender. Você tem um coração pronto para aprender? Então, desde sexta-feira que nós estamos construindo algo nessa área de prosperidade, é uma conferência de prosperidade, né? Nós tivemos 2 tempos sexta, 2 tempos sábado, e vamos ter 2 tempos, um hoje pela manhã, outro à noite, não é? E eu quero falar hoje pela manhã, eu gosto muito de falar de leis. Por quê? Existe a lei da fé. A lei da fé, crer com o coração e confessar com a boca, não é assim? É algo que funciona para todo mundo, porque lei é assim, não importa seu peso, sua altura, a cor que você tem, o seu sexo, não importa nada, ela funciona para todos igualmente. É igual a lei da gravidade, ela não importa, funciona para todo mundo aí no chão, não tem ninguém flutuando, porque a lei da gravidade funciona para todos. Então a lei da fé também funciona para todos. E o que eu vou ensinar para você hoje funciona para todos. E eu gosto de ensinar por quê? Porque a gente não tem desculpa. Se você acionar isso aqui, você vai ter resultado. Amém? E se você for ver a Bíblia, eu falei aqui sexta e sábado alguns conselhos que a Bíblia nos dá, não é? Tem conselhos na palavra. Por exemplo, na Antiga Aliança tem um versículo que Deus diz assim: eis que proponho e ponho diante de ti hoje a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe a vida para que vivas. Não é assim? Conselhos. Mas existe na Bíblia também coisas que não são conselhos, são mandamentos. E hoje nós vamos falar de alguns mandamentos. Tudo bem? Diga, não é um conselho, é um mandamento. Diga a sua Bíblia no livro de Jó. No capítulo 1, Rosana, você vai ensinar prosperidade em cima do livro de Jó. Vou. Conto com a ajuda do Espírito Santo para que você possa absorver tudo, amém? Olha o que diz. O livro de Jó diz assim: havia um homem, no verso 1, na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, essa terra de Uz era uma região desértica. Não sei se você já estudou sobre isso, né? Mas na cidade de Uz, o homem mais rico que tinha era Jó. Então, isso me mostra que não importa onde você está, você tem o poder de prosperar. O lugar que você mora não é determinante para a sua prosperidade. Não é onde você está, é com quem você está. Porque com Deus você pode estar, querido, eu vou te dizer uma coisa, né? Não importa, você pode estar dentro de uma favela, a favela nunca vai estar dentro de você. Amém? E aí Jó morava nessa região desértica, né? O fator não era determinante para a prosperidade dele.
E a Bíblia diz no verso 3, Jó possuía 7.000 ovelhas. Eu não sei quanto custa uma ovelha hoje, né? Mas ele diz 3.000 camelos. Eu fui pesquisar a respeito do valor de um camelo hoje. Se você for pesquisar, eu nunca sabia, queridos, que um camelo valia tanto. Mas tem camelos, do mesmo jeito que tem cavalo de raça, tem camelos. Tem camelos que ele custa de $55 mil a $1 milhão. Depois tu pesquisa que tu vai ver isso. Então ele tinha somente 3.000. 500 juntas de bois. Eu pergunto, né? Dá 1.000 bois, né? Eu pergunto, quanto é que vale um boi hoje? R$7.000. Então ele tinha 1.000, né? Aí você vai juntando aí. E diz assim, né? Era também muito numeroso e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Você sabe que você pode ser conhecido como o maior de Ceilândia? O maior de Taguatinga, o maior de Águas Claras. Querido, não é pecado ser conhecido como o maior, não. E você vai entender porque que ele era conhecido como o maior e não tinha problema nenhum com isso. Diga, nem comigo tem. É ruim ser conhecido como o pior, como o menor, como o mendigo. Isso não é bom não para você. Mas ser conhecido como o maior, diga, eu estou pronto. E quer saber, deixe isso acontecer. Amém? E diz no verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada. Que horas ele levantava? Eu estava dizendo para a Samela, né, e para a Carlene, que eu acredito que quem vem de manhã para o culto, Deus libera uma bênção superior a quem vem de noite. Eu não sei porquê, mas eu acho. Sabe por quê? Porque você venceu a cama, venceu o clima chuvoso, venceu a preguiça. Você venceu um domingo que você tinha o direito de ter ficado deitado se você quisesse. Mas você venceu, então Deus vai te recompensar. É impossível não recompensar, né? Aí eu estava dizendo, quem vem de noite já está no embalo do dia mesmo, é mais fácil. Mas Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Esses holocaustos eram ofertas, sacrifícios, né? Segundo o número de todos eles, né? Pois ele dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. A Bíblia diz assim fazia Jó continuamente, né? Ele todos os dias, quantos dias ele ofertava? Engraçado, ele ofertava pelos filhos. Interessante isso, né? Eu estudando sobre isso, eu digo, meu Deus, eu nunca fui ensinada a ofertar pelos meus filhos. Mas sabe que isso era uma prática de Davi? Davi ofertava pelo ministério de Salomão. Então, pega isso para você, tá certo? Sonde seu coração. E aí, eu trouxe uma figura que eu pedi a Joshua para colocar aqui para você, né? É uma figura de... Pronto, eu fui pesquisar. Na antiga aliança, o povo usava muito para oferecer ofertas e sacrifícios, né? Era tão grande, aqui era para caber um boi dentro. Porque na antiga aliança, o povo oferecia assim, sacrifício de animais, né? Então o que ele fazia? Ele colocava os animais aí dentro e queimava até virar cinzas, né? E aí quando virava cinzas, tinha uma grelha, você põe um animal, ele queima, e a Bíblia diz que subia o cheiro até Deus, e Deus se agradava com aquele cheiro da gordura, dessa oferta para ele. E isso virava cinzas e caía embaixo da grelha. E todos os dias essa cinza é retirada daquele lugar. Por quê? Porque ali já foi um sacrifício oferecido. E para mim isso é um sinal o seguinte, todo dia a cinza era retirada, limpava para estar pronto para o outro dia. E eu entendo assim, que aquilo que já foi oferecido, você não oferece de novo. Ofertas são renovadas. Não é porque você ofertou ontem que não vai ofertar hoje. Ou você quer ficar só com as cinzas? Amém? Então vamos aqui, formando aqui como é que se diz? Um entendimento a respeito disso. Então todos os dias, e eu fico imaginando o sacrifício mesmo. Por isso que o nome era holocausto, sacrifício. Porque imagina colocar um boi aí dentro.
o tempo que leva para queimar, o tempo que leva, né? Para tirar aquelas cinzas. Diga comigo, exigia esforço. Diga, exigia sacrifício. Ok. E essa oferta queimada já oferecia, né? E eu sei que a Bíblia fala, queridos, lá em Romanos capítulo 12, sobre o dom da generosidade. Diga comigo, o dom da generosidade. Aí você diz, Rosana, eu acho que eu não tenho esse dom. Mas sabe, queridos, que se você não tem, você pode desenvolver? Porque se você nasceu de novo, você pode desenvolver esse dom, chamado generosidade, liberalidade, por causa da natureza de Deus que está em você. Amém? E a Bíblia diz assim, no verso 5. Então, 5 a gente leu o decorrido turno dos dias, verso 6. Assim Jó fazia continuamente, né? E no verso 7 diz assim, que Satanás, né? Deixa eu terminar de ler aqui num dia em que os filhos vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Ele respondeu e disse ao Senhor, de rodear a terra. O diabo está onde? Rodeando o quê? A terra. Eu quero que você pegue isso, porque eu disse ontem, que você só está na terra porque Satanás está na terra. Certo? A base do diabo é a terra, é por isso que você está aqui. Se ele tivesse caído em Júpiter, você estava lá. Porque Deus fez você só para colocar o diabo, uma das finalidades, para colocar o diabo no lugar dele. Amém? Então, ele está rodeando a terra, diga, mas eu também estou aqui. Diga, maior é o que habita em mim. Aleluia. Amém? E ele estava rodeando a terra, e o Senhor começa a perguntar, você já sabe da conversa, e ele estava observando alguém. Quem ele estava observando? Diga comigo, Jó. Aí eu pergunto, o que era que estava representando a ameaça para Satanás na vida de Jó? Né? Porque ele era um homem de oração, temente a Deus, nada disso estava representando ameaça para o diabo. E você sabe o que aconteceu? Que Deus, né, ele quis tocar em tudo que era de Jó, para que Deus pudesse ver a fidelidade de Jó. Só que uma coisa me chama muita atenção no verso 13, vai acompanhando comigo meu raciocínio, porque a Bíblia diz assim, sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois, o quê? Não, quem lavrava? E Jó oferecia sacrifício, era o quê que ele oferecia sacrifício? Era ou não eram os animais? Os bois, pronto. Os bois lavravam e os jumentos passavam junto a eles. De repente deram com eles os sabeus e o levaram. E mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer as boas novas. Eu pergunto, qual foi o primeiro elemento que o diabo tocou? Foi a vida dos filhos de Jó ou o elemento da oferta dele? Então quer dizer que o que incomoda Satanás são as ofertas. Porque é a primeira coisa que ele toca. Hein? E depois, se você for continuar lendo, a Bíblia diz que veio outro e disse, né? Se queimou as ovelhas. Ou seja, os filhos de Jó não eram o alvo do diabo, era o elemento da oferta. O que estava incomodando ele era o que Jó ofertava para oferecer a Deus. Vocês estão entendendo isso? O que incomoda o diabo? Né? E como é, queridos, como eu disse aqui, esse assunto de oferta, de dízimos, de dinheiro é espiritual, mais do que aquilo que você pensa. Porque a gente não está tratando aqui de algo natural, a gente está tratando de um elemento espiritual. E se, queridos, isso não incomodasse o diabo, pode ter certeza que ele tinha tocado primeiro na vida dos filhos. Mas ele tocou primeiro no elemento da oferta, porque o que incomoda Satanás é você ofertar a Deus. Agora, sabe, eu não estou aqui para fazer a vontade do diabo. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E se tem alguém que é digno da minha oferta, é aquele que me deu a vida. E o diabo não pode tocar nisso. Ele pode até tentar. Você entende? Como agora na pandemia ele tentou, né? Fecha tudo, aí é o momento que você diz, pois agora, só por uma questão de honra, agora é que eu vou ofertar com força?
Amém? Todas as vezes que o diabo quiser tocar nesse elemento na sua vida, diga: Satanás, você perdeu, eu vou dobrar agora. Aleluia, aleluia. Então, o que é que eu quero que você entenda? É que o diabo, ele quer roubar essa prática, gente, de ofertar, né? De dizimar. E eu estava pensando, sabe qual é o maior trabalho do diabo? É roubar essas verdades. O diabo é como se ele tivesse uma vassoura que ele quisesse varrer da terra as verdades da palavra, entende? Mas sabe de uma coisa? O trabalho dele é varrer, o trabalho nosso como igreja é estabelecer. É o diabo querendo tirar e você trazendo e estabelecendo. Satanás, na minha família não. Na minha família o que vale é o que a Bíblia diz. Você pode usar as redes sociais querendo tirar as verdades de Deus através de tantas outras coisas, não só de oferta, mas ideologia de Gênesis. Eu quero te dizer uma coisa: a nossa ideologia é de Gênesis. Foi a ideia de Deus, ideologia de Gênesis. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Pronto, essa é a nossa ideologia. Se você crê na ideologia de gênero, não, de Gênesis. Aleluia. Então o diabo, ele quer varrer as verdades da palavra da terra. Mas diga que eu estou aqui também. Diga: do jeito que o diabo está na terra, eu também estou. Ele quer tirar. Diga: mas eu estou aqui para estabelecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? E queridos, acredite, existe um poder sobrenatural que incomoda o inferno na questão de ofertas. Amém? E sabe, você vai continuar lendo a história de Jó e você vai ver que no fim tudo dobrou. Se ele tinha 7.000 camelos, ele passou a ter 14.000, não é? Por que dobrou? Porque, querido, pense numa coisa que a gente não esquece, é de generosidade. Sabe, eu lembro que eu viajo muito, né? Muito mesmo. E às vezes é impossível você lembrar de todo mundo, o nome de todo mundo. Mas sabe, tem uma coisa que eu não esqueço, é de quem é generoso comigo. E não é Deus que vai esquecer. Isso acontece comigo por quê? Porque eu tenho a natureza dele. Não é verdade? Procura aí na tua mente. Você pode ter esquecido muita coisa do que fizeram com você. Mas sabe de uma coisa? Generosidade você não esquece. Não é verdade, gente? E aí, Deus, né, simplesmente dobrou. Diga comigo: dobrou. Como eu disse ontem, nunca pense que você vai oferecer algo a Deus para Ele ser devedor seu. Se tem uma coisa que Deus não é devedor de homem nenhum. Amém? Glória a Deus por isso, gente. E aí, queridos, a gente precisa entender que ofertas, elas desatam coisas na nossa vida. Os dízimos, eles nos blindam. Entende? Diga comigo: dízimos me blindam. Minhas ofertas desatam milagres. Amém? E aí tem gente que diz assim: Rosana, eu estou na era da graça, né? Eu não preciso devolver dízimos. O ano passado eu ministrei aqui sobre isso. Se você tiver acesso à administração, escuta, porque hoje vou falar de outra coisa. Mas sabe de uma coisa, querido? A era da graça não te isenta de compromisso com Deus. Porque tem gente que pensa que porque está na graça é um período descompromissado, descomprometido. Não, eu estou na graça, não tenho compromisso com nada nem com ninguém. Mas eu quero te dizer que essa era aqui não te isenta de compromisso. Amém? E aí você pode dizer assim: mas na nova aliança, eu estava pensando a respeito de ofertas na nova aliança. Eu digo: pois vamos vir, já que o povo quer vir para a nova aliança, vamos lá. João Batista, ele já aparece para abrir o caminho para o novo, não é assim? Concorda comigo? Aí João Batista chega lá em Lucas 3:10, não precisa abrir, mas você anota aí para ler em casa, porque a gente vai correr aqui. Aí João Batista diz assim: se você tem 2 túnicas, dê uma e fique com uma. Ou seja, ele já chega estabelecendo 50%. Aleluia. Sim ou não? Aí Zaqueu, é lá em capítulo 19 de Lucas, no verso 8, né? Zaqueu diz: Senhor, eu vou devolver, né? Eu vou devolver tudo que 4 vezes mais do que aquilo que eu roubei. Ou seja, já que eu já estabeleço 80%. E só vai crescendo quando chega naquela viúva pobre que simplesmente deu tudo, ou seja, 100%.
Então não venha com onda para mim não. Que eu estou na nova aliança. Então já que está na nova, eu fico com 50, 80 e 100. Aleluia. Porque os que estavam na nova já foi para esse lado aí. Tudo bem? Diga, eu estou no novo. E aí, amados, eu tenho um lema comigo, sabe? Quando Deus ofereceu Jesus, Ele não deu o que Ele tinha. Ele deu o que Ele era. Aleluia. Uma vez eu estava num evento, eu não sei se eu contei isso ano passado, mas se eu contei, você escuta de novo? Ok. Eu estava num evento e eu tinha, lá em casa, né, a gente só tinha um carro. E tudo que eu ia fazer, queria fazer alguma coisa, eu, meu marido e 2 filhos, hoje eles são casados. E aí tudo que eu queria fazer, eu tinha que agendar o carro. Vocês vão prestar do carro amanhã? Agendando. Um dia, sabe quando a indignação chega na tampa? Eu disse, rapaz, eu não vou estar agendando mais para fazer nada não, eu quero meu carro. Senhor, eu vou tomar uma posição, eu quero meu carro. E todas as vezes que eu me posicionei para algo, chegou. E chegou o carro e ele era lindo demais, porque eu queria um carro pequeno, a gente já tinha um grande. E eu ganhei um HB20 que era um de série, que era série de aniversário. E ele era, sabe aquele carrinho de boy? Com roda de liga leve, banco de couro, a coisa mais linda, porque ele é bonito, né? E eu fui para uma conferência e quando eu cheguei lá, o Senhor falou comigo, dê seu carro. Aí eu fiz de conta que não era comigo. Né? Estava aí, como eu continuei adorando. Aí o Senhor disse assim, eu mandei você dar seu carro. Aí eu disse, Senhor, eu só tenho um. Aí ele disse, eu não tinha 10 filhos para escolher qual é o que eu vou dar por ela. Eu só tinha um. E eu dei tudo que eu tinha. Aleluia. Esse carro não é tudo que você tem, mas o meu filho era tudo que eu era. Uau. Aí numa hora dessa você coloca o rabinho entre as pernas. E diz, pai, me perdoe. Meu marido não estava lá. Eu disse, eu sei que o carro é meu. Aí o Senhor disse, comunique a ele. E quando eu liguei para ele para dizer, ele disse, minha filha, todas as vezes que você está numa conferência como essa, você só faz orar, jejuar e estudar para ministrar. Eu não acredito que debaixo de uma atmosfera dessa o diabo fosse lhe pedir para dar um carro. E aí eu achei interessante que eu disse, você pode vir deixar, porque era em outro estado, né? A gente mora hoje em Alagoas, Maceió. Ele disse, eu vou deixar. E aí o Senhor falou comigo quando ele foi deixar, né? Completando aquele testemunho que eu dei ontem do apartamento, né? Aí o Senhor disse assim para mim, olha, você vai entregar esse carro, né? Ele já estava quitado. O Senhor disse, você vai entregar esse carro com o tanque cheio. Você vai entregar esse carro emplacado. Você vai entregar esse carro revisado. E você vai entregar esse carro, vai no cartório com a pessoa e você vai pagar a transferência. Eu quero que você entregue ele completo. Porque eu não dou nada pela metade a ninguém. E outra coisa, lavado. Não, ele foi específico. Aí eu disse para meu marido, eu disse, olha, tem que ser assim, assim, assim. Ele disse, pode deixar. E chegou lá, mandou lavar e fez exatamente isso. Aí, quando foi 2 meses depois, diga comigo, 2 meses depois, foi aquele evento que eu fui, que eu contei ontem para vocês. Que eu saí de lá, querido, com a entrada do apartamento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu dizer algo para você. Você só tem de Deus o que Ele tem de você. Amém. Aleluia. Amém? Então, aí o Senhor falou comigo. Você prestou atenção que eu nunca pedi Ismael a Abraão? Eu disse, de fato. Ele disse, eu pedi Isaac. Eu disse, foi mesmo, Senhor. Ele disse, eu nunca dei Ismael a ele. Eu só peço o que eu dou. Então eu tenho um lema comigo. Se Deus nunca lhe deu nada, não dê nada a ele. Agora tem uma coisa, se você tem consciência de que tudo que você tem veio dele, faça o favor de honrar ele como ele merece.
Aleluia. Aleluia. Diga aí para seu vizinho, se Deus nunca lhe deu nada, não dê nada a ele. Mas se você tem consciência que a vida que você tem foi Ele que deu, honre Ele. Aleluia. Amém, gente? Então, o que é que eu quero que você entenda? É que, queridos, o princípio que você quebra vai quebrar você. Aleluia. Porque, querido, como é que tem gente na igreja que recebeu a vida de Deus, restaurou casamentos, tem saúde, porque o fato, depois de 2 anos de pandemia, você está aí vivo, respirando, sem precisar de um tubo de oxigênio. Querido, eu vou te dizer uma coisa, é só Deus para fazer isso. E como é que você vem para a igreja e não honra a Deus nem com aquilo que é dele, que Ele pediu? E nem estou falando de oferta, porque às vezes tem gente que diz, eu não dou dízimo não, Rosana, eu só dou oferta. Mas dá a oferta sem dar dízimo é dar a oferta de um dinheiro roubado. A semente é bichada. Aleluia. Aleluia. Então o que é que eu quero te dizer? O princípio que você quebra, quebra você. Mas o que você honra te enriquece. E a gente está falando aqui de riquezas, porque é muito bom a gente ouvir que a gente é rico, que a gente tem. Mas, queridos, sabe uma coisa que o Senhor falou comigo domingo, está com 8 dias hoje? Deus disse para mim assim, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa honrando meu marido. Ah, Rosana, porque o pastor Judivan é um pastorzão, eu devo isso a ele, eu devo aquilo. Uma mensagem linda demais. Na hora que eu estava, chegou no meu celular, e na hora que eu estava lendo a mensagem para ele, algo subiu no meu coração. Tem coisas que Deus fala comigo, gente, que eu tomo um susto. Eu não sei se você é assim. E o Senhor falou comigo: olhe, honra, ela não pode ser só de palavras. Honra precisa ser materializada. Uau! E na hora o Espírito Santo trouxe um versículo ao meu coração, quando diz lá em Provérbios: honra ao Senhor com seus bens. Aí Deus diz, você entende que honra precisa ser materializada com bens? Porque só de boca não é honra. E aí sabe de quem eu lembrei? Eu disse ao meu marido que eu vou desenvolver essa ministração. Não desenvolvi ainda não, né? Que eu não tive tempo. Só o que Deus me trouxe assim, tem? O Senhor falou comigo. Lembra da viúva? Da viúva não. Da mulher que recebeu Eliseu na casa dela. Ela não honrou ele de lábios, dizendo assim, dizendo ao marido dela, eu vejo que esse é um santo homem de Deus. Estava honrando, estava. Mas ela disse assim, façamos para ele. Então ela vai ali materializar a honra. Façamos para ele um quarto, obra de pedreiro, colocamos lá uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, não foi assim? Aí o Senhor disse, ela materializou a honra. E quando o filho dela morreu, presta atenção a isso. Aonde foi que ela foi levar o menino para colocar? Aonde? Na cama do... Se ela não tivesse só materializado, tivesse só dito assim, eu vejo que é um santo homem de Deus, ela ia colocar o menino morto em cima de palavras? Aleluia. Porque tem gente que só honra a Deus com os lábios. Eu amo Jesus, eu te amo Jesus. Na hora do dízimo das ofertas não é nem com ele que está se falando. Tem uns, queridos, que só chega atrasado depois do dízimo. Só que sabe que tem coisas na nossa vida que podem morrer. E eu pergunto, e quando você estiver precisando de um socorro bem presente na hora da angústia, você vai deitar o que morreu, o casamento falido, as finanças falidas, o negócio falido, em quê? Só nas palavras? Ou você vai ter algo para chegar diante de Deus, como diz lá em Isaías, entremos juntos em juízo, me apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. O que é que vai te justificar? Essa é uma manhã de salvação. Amém? Então diga comigo, a honra precisa ser materializada. Aleluia. Aleluia.
Eu vou desenvolver essa ministração, quem sabe eu volto aqui. Né? Então, o que eu entendo isso, né? Quanto mais Deus tem de você numa determinada área, mais você tem dele naquela área. Amém, gente? E sabe, a gente precisa entender que, gente, se eu tiver dificuldade de devolver dízimo, porque eu vou te dizer uma coisa, dízimo é o básico dos básicos para quem nasceu de novo. Quem concorda comigo? Você tem dificuldade do básico? Eu pergunto, qual é a expectativa que você pode ter no sobrenatural? Porque, querida, eu estou com uma expectativa no sobrenatural. Então, se eu quero o sobrenatural, eu tenho que me lançar no sobrenatural. Sim ou não? Então, a gente precisa entender, não é? Como a parábola dos talentos. Um dia eu estava lendo a parábola dos talentos. E o Senhor, tem palavras que pulam assim ao meu coração, né? Que eu digo, meu Deus, tem hora que chega a dar um frio na espinha. Eu não sei se você lê Bíblia como eu não tenho pressa de ler Bíblia. Eu leio prestando atenção em cada palavra, sabe? E na parábola dos talentos, a Bíblia diz que Jesus veio aquele Senhor, né? E distribuiu talentos e mandou que eles multiplicassem, fizessem alguma coisa com aquilo. Porque o que chega nas suas mãos é para multiplicar. Deus quer que você multiplique. Que você tenha mais do que o que você já teve até hoje. Amém? E aí quando o Senhor volta da parábola para prestar contas, aí pronto, foi isso que me chamou a atenção. O Senhor chega, porque aquilo ali realmente é uma parábola, explicando um fato espiritual, né? E quando o Senhor volta, Ele diz assim, o que você fez com o meu dinheiro? Ele não diz com o teu dinheiro, com o meu. Não é engraçado? A gente viu isso aqui, foi sexta? Que o dinheiro, ele é baseado no lastro financeiro de um país, que o dinheiro que o Brasil tem é representado pelo ouro. E o dono do ouro é quem? Não é assim que significa a glória dele. Então, quando ele diz, quando Jesus chega e volta e diz assim, o que você fez com o meu dinheiro? E queridos, eu não sei se você já usou algo de alguém. Por exemplo, você já dirigiu um carro de outra pessoa? Que a gente dirige diferente. Até para passar no quebra-mola, a gente vai com cuidado. Não é porque é dos outros. Quando você lida com o que é dos outros, você lida com cuidado. Então, o que é que eu quero dizer? O dinheiro que chega nas suas mãos, tenha cuidado para lidar com ele da forma certa, porque tem um dono que vai pedir prestação de contas. E o Senhor vai querer saber o que você fez. Pessoas foram alcançadas com o que eu fiz chegar nas suas mãos? Ou você é uma traça que come tudo e não dá nada para ninguém? Aleluia. Aleluia. Amém? Aí eu pergunto, né? Às vezes a gente fica se perguntando, qual foi a maior oferta que eu já dei na vida? Porque tem gente que está oferecendo de novo as cinzas. Nunca muda o nível de oferta. Mas eu vou dizer de novo, o que já foi oferecido não se oferece de novo. Deus é digno de algo novo, já que Ele está fazendo algo novo na sua vida todo dia. Amém. E aí, a gente precisa, queridos, nesses últimos dias, né, dar passos de entregas sobrenaturais. Você concorda comigo? Sair do natural, sabe? Começar a entrar em medidas sobrenaturais. Diga, eu preciso de medidas sobrenaturais. E a gente sabe, né, que a palavra é a base da nossa vida, gente. E isso é algo da antiga, da nova. Se você for ver, isso está em toda a Bíblia, permeando toda a Bíblia. Amém? E a gente precisa entender isso. Agora, o que a gente precisa entender é que existe uma fatia do que chega nas nossas mãos que não é digna de ser tocada, porque é de Deus. E existe outra parte que o Espírito Santo vai propor no seu coração. Tá bom? Então, pega esses princípios, abra a sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 3. Estão aprendendo algo? Colossenses, capítulo 3. Manhã de ensino, né? É importante. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem faz morrer? Quem assassina? Porque se você deixar, ela fica bem vivinha.
Então, mate ela todo dia, né? Aí ele vai dizer, qual é a minha natureza, a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza. Diga comigo, a avareza faz parte de uma natureza terrena. Mas quem aqui nasceu de novo? Então você tem a natureza de Deus. E natureza de Deus em nós, ela não é avarenta. Só que quando ele fala em avareza, ele põe uma vírgula e diz assim, que é idolatria. Então, a avareza, ela é uma idolatria, né? E quando a Bíblia fala de idólatra, gente, lá nos Salmos, eu acho que é 115, não é, pastor? Diz assim que o idólatra, ele tem boca, mas não vê. Ou tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem perna, mas não anda. E a Bíblia diz que semelhante a quem idolatra fica, se torna, não é assim? Então, se você é avarento, você é um idólatra, aí são aquelas pessoas que estão num culto como esse, escutando tudo isso e não escuta, vê, mas não vê. Vocês estão entendendo? Porque o avarento, ele é assim. Ele escuta, mas não escuta, ele vê, mas não vê, ele tem perna, mas não anda. Ou seja, ele é, como é que eu posso dizer, gente? Insensível, né? Ele é uma pessoa presa. Mas eu creio que aqui hoje não tem nenhum avarento. Os que estão aqui têm ouvido para ouvir, mente para entender, um coração para crer. É isso que você é. Amém? Então a gente precisa entender essas coisas, tá certo? Agora, deixa eu ir lá com você, lá para 2 Crônicas, no capítulo 9, que está falando de outra pessoa que fez uma oferta maravilhosa na antiga aliança. Aleluia! E lá no capítulo 9 de 2 Crônicas, no verso 1, diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, diga comigo, tudo começa pelo ouvir. Ela veio a Jerusalém provocá-lo com perguntas difíceis. Olha, aqui tem 2 personagens. A rainha de Sabá, ela não tinha aliança com Deus, era etíope, né? Era uma mulher etíope. Ela não tinha aliança com Deus, ela está representando, vamos supor, um incrédulo que entra na igreja hoje, né? Que vai entrar e vai ser salvo. O rei Salomão, ele está representando a figura de Jesus. E Jerusalém representa a igreja. Tudo na antiga aliança, queridos, são figuras, sombras do hoje, né? Como eu disse ontem, a antiga aliança tem o Novo Testamento embutido nele, e o Novo Testamento é a antiga aliança revelada, né? É assim. Então, a Bíblia diz que essa mulher chegou lá com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância, pedras preciosas, e compareceu diante de Salomão e expôs tudo quanto trazia em sua mente, né? É igual uma pessoa incrédula entra na igreja cheio de dúvida, querendo saber por que esse povo ora em línguas, por que na hora de adorar levanta as mãos, por que primeiro é uma música animada, depois é uma música mais lenta. A gente não chega na igreja assim, cheio de perguntas, sim ou não? Por que tem hora de dízimo? Por que dá oferta? Qual a diferença de dízimo para oferta? E não sei o quê, e por que isso, e por que aquilo, e por que cai, e por que corre, e por que baba, e por que, né? Então, fica essas perguntas, né? E ela chegou lá para Salomão assim, cheia de perguntas, mas a Bíblia diz que ela não ficou sem nenhuma resposta. Então você começa a vir, você vai ver que a própria unção vai te dando resposta de todas as coisas, né? Tem uma unção hoje aqui para te ensinar, e talvez tire tantas dúvidas que você tinha, né? Que você chegou aqui e aí tem. E aí a gente percebe que ela chegou lá e ela começa a observar tudo. Você chega na igreja assim, observando tudo. E a Bíblia diz que ela começou a observar, né? A forma que Salomão ofertava, como era as pessoas que serviam no templo com Salomão, como elas que eles se vestiam. Querido, eu vou te dizer uma coisa, uma pessoa próspera, quem trabalha para ele é próspero também. Não tem como, por exemplo, só uma pessoa prosperar e quem está perto de você não prospera, não é? Que estilo de vida é esse? Né? Então, à medida que você avança, quem está perto de você avança junto. A secretária da sua casa, os seus filhos, até os vizinhos vão no vácuo.
Marido incrédulo vai no vácuo, é assim. Vida com Deus é tremenda, amados. Tem gente que vai se dar bem às suas custas. Amém? E aí, próspero tem qualidade no que faz. Já prestou atenção? É impossível um próspero fazer as coisas de todo jeito. Ele tem qualidade. Então, ela começou a ver todas aquelas qualidades, né? E quando ela viu, amados, uma coisa que eu fiquei encantada. Quando ela viu toda aquela excelência no tempo de Salomão, ela chegou com aqueles camelos, deixou tudo lá. Não já foi entregando as ofertas não, né? Deixou tudo lá. Observa, sabe, aquela pessoa maneira. Ela disse, espera aí, deixa eu observar aqui primeiro. Depois que ela observou tudo, que estava tudo, diga comigo, na excelência, ela devolveu. A Bíblia diz que ela ficou como fora de si. Você já viu pessoas dizendo assim, se eu estiver na emoção eu não oferto. Pois é, a rainha de Sabá ofertou fora de si, na emoção, emocionada com tudo, chocada. Ela disse, eita. E sabe o que é que eu gosto? É que ela viu a excelência para poder ofertar. Sabe qual é a lição que eu tiro disso? Você não oferta numa igreja para pagar a conta. Porque tem gente, eu já vi pessoas dizendo, Rosana, eu dou meu dízimo lá na igrejinha tal, porque na minha igreja não está mais precisando, mulher, a igreja está pronta de tudo. E quem disse que você oferta e dizima para pagar a conta? A gente oferta e dizima para abraçar uma visão. Aleluia! Aleluia! Você entra num lugar e diz, eu vou abraçar essa visão. Rapaz, eu vou me conectar com essa visão. Eu quero receber dessa visão. Meu Deus do céu. E a oferta é emocionado mesmo, fora de si. Contanto que você dê, meu filho, dê. Faça alguma coisa. Aleluia. Não, primeiro eu fiquei muito, a palavra me emocionou. Eu tenho que saber se isso não é coisa da minha cabeça. Rapaz, aproveita, já que está na graça e na unção e faz. Porque se tu for pensar demais, tu não faz não. Aleluia. Amém. E aí, o que aconteceu? Né? Ela simplesmente liberou aquela oferta. E queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente recebe um rema de Deus, meu amigo, é um negócio interessante, né? Eu estava vendo uma história, né? Um rapaz estava contando uma história a respeito de Romário. Não sei se vocês já ouviram essa história. Um rapaz disse que chegou num determinado restaurante no Rio de Janeiro e Romário estava lá. Romário, aquele jogador, o ex-jogador. E esse menino era crente e ele pediu permissão para se aproximar de Romário, né? Permissão da pessoa que estava lá na segurança dele. E aí o rapaz, Romário, permitiu, ele chegou, porque ele queria levar uma palavra para Romário. Presta atenção a isso, viu? E ele disse, olha, eu tenho uma palavra para liberar para você. E ele liberou aquela palavra e pegou um dinheiro do bolso dele e olhou para Romário e disse, olha, isso aqui não muda em nada a sua vida, mas tem um poder de alterar muita coisa na minha. Aleluia. Aleluia. Deus já é dono de tudo. Tudo que você libera para Ele, querido, tem o poder de alterar a tua vida. E sabe o que eu achei tremendo? É que ele disse que na hora que fez aquilo, Romário tirou o relógio do braço. Aí ele disse assim, não, eu não vim aqui para receber nada seu, eu vim aqui para te dar algo. E sabe o que foi que Romário respondeu para ele? Fiquei chocada. Ele disse, eu preciso selar essa palavra que eu recebi. Uau! E às vezes, amados, as pessoas dentro da igreja não estão aprendendo a selar as palavras que recebem da parte de Deus. Querido, todo culto que você vem, Deus derrama algo poderoso na sua vida. Sabe, que seja uma questão de honra para você. Nunca venha para a igreja sem uma oferta para selar o que você está recebendo. Amém? Não venha, diga para você mesmo, é uma questão de honra. Nem que você tenha que quando receber seu salário no final do mês, dizer, rapaz, quantos cultos eu vou? Então eu tenho que deixar ofertas específicas para cada culto. Eu ir lá, selar o que Deus vai liberar para mim. Nunca venha cultuar a Deus de mãos vazias. Amém, gente? E aí,
quando ela recebeu a revelação, né, toda aquela revelação que Salomão passou para ela, ela disse assim, né? Rapaz, diz no verso 9, de 2 Crônicas 9. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E sabe, queridos, eu entendo por que essa oferta foi tão generosa. Porque ela sabia exatamente o que estava fazendo e com quem estava fazendo. Você sabe por que às vezes as nossas ofertas são mirradas? Porque a gente não tem a revelação de para quem a gente está entregando. Porque quando a revelação chega, a gente é generoso. Amém, gente? E a gente precisa entender isso. E aí, a gente entende que ofertas é algo que abre portas para nós. Você concorda comigo? E aí, o que acontece? Quando chega no verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 9, a Bíblia diz assim: o rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mais do que tudo que ela desejou e pediu. A minha pergunta é: o rei Salomão está aqui tipificando quem mesmo? Jesus? É impossível você liberar algo para ele para não ter o desejo do teu coração realizado. E disse que esse homem liberou para ela muito mais tudo que ela desejou e pediu. Sabe como é o nome disso aqui? Generosidade real. É de rainha para rei, de rei para rainha. A minha pergunta é: Jesus é ou não é o rei dos reis? E ele te constituiu o quê? Não é? Então, quando a gente libera para ele a generosidade real, querido, é de rei para rei, é de rainha para rei, é de rei para rainha. É um negócio misturado. Eu só sei que a gente faz parte da realeza e a gente não pode pensar mesquinho. Amém? Eu não sei se o ano passado eu falei aqui sobre a oferta de Salomão, mas essa caixa que eu mostrei para você da oferta de Jó, a de Salomão, eu fui ver, a de Salomão, a caixa dele tinha 9 metros de, a caixa de oferta de Salomão, tinha 9 metros de comprimento por 4,5 de altura. E a Bíblia diz que a primeira oferta que ele fez foi de 1.000 bois, mil bois, diga 1.000 bois. Aí quanto vale um boi? E 1.000? Hein? 7 milhões? Essa foi a primeira oferta que ele fez, teve outras. E você sabe quanto tempo se leva para queimar até virar cinza 1.000 bois? Quantos meses esse homem passou ofertando a Deus? Para no fim Deus aparecer para ele e dizer: o que é que você quer mesmo? Gostei do rachai. Não é não, gente? Aí você vem me dizer que esse negócio de oferta é coisa de pregador que quer roubar teu dinheiro. Querido, renova a sua mente. Porque Deus apareceu para Salomão dizendo: o que é que você quer mesmo que eu te dê? Aleluia. Amém, gente? E abre comigo aí, por favor, em Gênesis. Estou olhando ali para o meu tempo, tá certo? Fica tranquilo que você vai almoçar na hora. Eu não vou mexer na tua hora do almoço, que é perigoso. Para você não ficar mal-humorado. Gênesis 38. Estão aprendendo algo? Gênesis 38, verso 6, diz assim: a gente já aprendeu, né, que na antiga aliança era imagem, sombra, tinha muita coisa que aconteceu lá, era simbologia de coisas de hoje, não foi? A Bíblia diz assim no verso 6 do capítulo 38 de Gênesis: Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã:
possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. O que acontecia na antiga aliança? Um homem casava com uma mulher e se ele morrer sem deixar filhos, o irmão dele possuía a viúva para que a viúva pudesse gerar descendência ao irmão que morreu. Quem está entendendo? Isso se chamava levirato, né? Aí o que aconteceu aqui, né? Judá, depois que morreu, ele pegou Onã e disse: Onã, possui a mulher do teu irmão. Só que, olha que coisa séria, gente. Pegue isso. Se você não pegar nada dessa ministração, pegar só isso, eu vou me dar por satisfeita. A Bíblia diz no verso seguinte: sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen. Sabe que essa palavra semente vem de sêmen? É o que produz. Diga comigo, semente produz. Né? Então, todas as vezes que ele possuía a mulher do seu irmão, ele deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Vamos pensar? Quem é o nosso irmão mais velho? Ele morreu ou não? Quem é a noiva? Quem? Certo. Quem é o irmão mais novo? Quem? Eu e você, certo? A minha pergunta é: você conhece algum irmão mais novo que se aproveita da noiva? Hein? Que vai para a igreja, é a palavra, é o pastor que ajuda no casamento, ajuda nos negócios. Se tem briga de foice de marido e mulher, o pastor está lá para ajudar. Se a sogra está na UTI, o pastor está lá, né? Se o cachorro está com diarreia, corre para a igreja, o pastor. Tudo que ele precisa é na igreja. Se vai fazer um chá de bebê, é a igreja que faz. Um chá de panela, é a igreja que faz. Ou seja, ele se aproveita de tudo que a noiva pode dar a ele. Mas na hora de liberar a semente, ele lança em algo do mundo, deixa cair na terra. Ela compra uma bolsa bem cara, mas nunca teve o mesmo coração de dar 7 mil numa bolsa, de dar 7 mil de oferta. Ou seja, o sêmen, a semente cai em terra. E todas as vezes que você deixa, se aproveita da noiva, e aquilo que você tem que deixar cair aqui, para produzir o quê? Produzir geração para o teu irmão mais velho. Porque cada vez que uma pessoa nasce de novo aqui, queridos, foi porque você teve uma semente para sustentar isso aqui aberta. E a descendência vai para ele. A honra e a glória vai para ele. E quantas pessoas a gente conhece na igreja assim, se aproveitando de tudo da noiva, mas na hora de dar em tudo, menos liberar a oferta para a igreja. Quando vai liberar é R$2 puxado pela orelha. Aleluia. Como quem diz assim, isso não é responsabilidade minha. Eu vou te fazer pensar hoje. E fique animado como você ficou sexta e sábado. Aleluia. Amém, gente? Então o Onã, ele fazia isso. Não, meu sêmen vai cair na terra. E é isso que acontece com muitas pessoas. Ele se aproveita, toda a vida dele foi mudada depois que ele chegou na igreja. Mas ele faz tudo, ele faz boas compras, ele faz viagens, ele compra carro, ele compra bolsa, roupa, sapato, tudo. Mas a igreja não vê a semente para que possa sustentar a igreja aberta, para, suscitar descendentes para o nosso irmão mais velho ser glorificado. Porque cada vez, querido, que uma pessoa nasce de novo aqui, deixa eu te dizer, glória para Jesus, para o que Jesus fez naquela cruz. Amém? Então, não tem nada de errado, amados, em ter coisas boas. A gente combina com o que é bom. Eu amo o que é bom. Mas sabe de uma coisa? Nunca deixe que a sua semente vá para coisas do mundo sem antes chegar no reino de Deus. E eu te digo, como é que eu posso dizer, experiência,
Se você promover o reino, e você promover para nascer de novo pessoas aqui, para teu irmão mais velho ser glorificado, e teu pai também, eu quero te dizer, o que você precisa chega às tuas mãos, sem você precisar nem comprar. Aleluia. Amém? Então diga comigo, meu irmão mais velho é Jesus. A noiva é a igreja. Diga, e eu sou ou não? Diga, sou não. Diga, a minha semente vai cair no reino. Diga, na noiva. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa, amados. Todas as vezes que a gente não promove o reino de Deus, você sabe que atrasa a vinda de Jesus? Porque se tivesse mais gente salva, eu acho que Jesus estava mais perto de voltar. Mas a misericórdia dele, a compaixão dele pelas vidas, pelas almas, né? A Bíblia diz que Jesus está sendo retido até que todas as coisas se restaurem. Deus está querendo que o homem se restaure com ele. E somos nós que temos que promover isso. É uma questão de honra para nós. Amém? Promover. Diga, eu nasci de novo para promover o reino de meu Pai. Então, querido, abraça uma visão, sabe? Abraça uma visão, investe numa visão. E sabe, seja uma questão de honra para você. Não vim para culto sem ofertar. Não vim, se esforce. É uma coisa que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? Deus nos chamou para governar, mas eu só exerço governo naquilo que não me governa. Se o teu dinheiro te governa ao ponto de ditar se você vai devolver dízimos ou não, eu quero dizer, você não está pronto para prosperar. Amém? O que nos governa tem que ser o Espírito Santo. É a gente sondar mesmo. Na hora de dízimo, a gente já sabe que está pré-estabelecido, é 10%. Né? A gente não tem o que pensar a respeito disso, não. Mas sabe de uma coisa, nós podemos crescer muito em ofertas. Né? Eu ensino para os meus filhos e para os meus netos. Né? Gente, o que tem numa nota de R$2 é uma tartaruga, o negócio é lento. É devagar, queridos, quase parando. Né? Vamos para o lobo, para o peixe, que é rápido. Né? Lobo-guará, né? Vamos para o veloz. A gente não está cantando que é veloz e está crendo que é veloz, então vamos acelerar esse trem, né? Na nossa vida, para que a gente possa desfrutar do que Deus tem para nós, né? E, gente, acredite, honrar a Deus. Eu lembro que o ano passado, na época da pandemia, que fechou tudo, né? Meu ministério é itinerante, então eu fiquei em casa, sem poder viajar, sem poder fazer os eventos, nada. E eu assumi um compromisso com meu marido, a gente assistindo culto online, a gente fez uma oração e a gente se comprometeu diante de Deus. A gente não vai assistir um culto sem liberar uma boa oferta. Porque no momento em que o diabo está querendo que você retenha, é o momento propício de liberar. Eclesiastes, ele diz exatamente isso. Lança o teu pão sobre as águas. Queridos, a gente sabe que a Bíblia dá semente ao que semeia e pão para alimento. Mas lá em Eclesiastes ele diz, tem hora que você tem que lançar até o pão. Lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe o mal que está vindo sobre a terra. Em outras palavras, já que o que está vindo por aí é algo incerto, sabe de uma coisa? Tem hora que se você tiver que deixar de comer para semear, faça isso. Porque ele diz assim, depois de alguns dias ele retornará para ti. Então ninguém vai ficar sem colheita, é impossível. O diabo pode prender você, sabe? Até a hora de você liberar, mas depois que você libera, queridos, a Bíblia diz sem você saber como, a semente frutifica. Então, isso é um princípio, né, para quem é próspero. E às vezes tem gente que pensa que ser próspero é só receber. E eu quero te dizer, ser próspero é principalmente dar, liberar, ofertar, ser generoso, desenvolva isso em você.
Se você já é, desenvolva mais. E diga, rapaz, eu vou acionar mais essa lei, esse princípio. Amém? Isso é poderoso, gente. Né? Porque a semente não pode negar a sua natureza, não. Aleluia. A semente não nega a sua natureza. Tá certo? Ela tem que frutificar. Vamos lá. Meu tempo está acabando. 1 Timóteo capítulo 6. Deixa eu ir encerrando aqui. De noite a gente encerra com o tempo de abundância. Viu? É o tema de hoje à noite. Tempos de abundância. Sabe que prosperidade tem fases? Deixa eu dar um spoiler aqui da ministração. Tem pessoas que passam pelo período de escassez, onde não tem nem o necessário. E existe na Bíblia períodos onde o povo provou de provisão, mas aquilo que só dava para o dia. Mas o dia da abundância chega. Hoje eu quero falar dessas fases, mas eu quero te dizer que o tempo para nós é de abundância. Amém? Então fica a dica, vem de noite. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Diz assim. Paulo escrevendo para Timóteo, dando algumas instruções para ele. E ele diz assim: exorta aos ricos do presente século. Onde era que Timóteo pregava e exortava? Na igreja. Então os ricos têm que estar onde? Graças a Deus. Não é? Aí ele diz, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. O que é esperança? Não é o futuro? Aquilo que aponta para depois, né? Aí ele disse, não coloque a sua esperança, ou seja, na instabilidade da riqueza. Querida, eu vou te dizer uma coisa, o dinheiro acaba, viu? Poupança é hoje, não é amanhã. Não coloque a sua segurança no pé de meia que você tem, não. Se Deus mandar dar tudo, confie nele. Amém? Aí ele disse, instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona. O que é que Deus nos proporciona? O que, gente? Ricamente para o nosso aprazimento. Então, ele nos proporciona tudo ricamente. Aí, quando ele diz para nosso aprazimento, é aquilo que nos dá prazer. Deus não está pronto para proporcionar para você, amados, só o pão de cada dia. Mas o que é que te dá prazer? Hein? Tirar férias te dá prazer? Então Deus está pronto para te proporcionar. Se uma viagem internacional te der prazer, deixa eu te dizer, aí está o dinheiro que você tem pode não lhe proporcionar, mas se você confiar em Deus, Ele proporciona para você. O que é que te dá prazer? Porque pode ser diferente. O que me dá prazer pode não ser o que dá para você. Mas Deus está pronto para satisfazer aquilo que me dá prazer e o que você dá prazer a você. Amém? E aquilo que o dinheiro não pode proporcionar para você, acredite, Deus é poderoso para proporcionar. Amém? Aí ele diz assim, continuando, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aleluia. Diga para seu irmão, deixa eu te exortar, rico. Seja generoso em dar. Seja pronto para repartir. Que Deus vai proporcionar o que te dá prazer. Aleluia. Amém, gente? Vocês recebem essa palavra com o coração aberto, com alegria. Amém? Isso faz parte, são princípios, são leis que estão na palavra que diz respeito à nossa prosperidade. E a gente não pode ignorar que nós precisamos ser mais intensos e agressivos nessa área. É uma coisa que eu tenho desenvolvido comigo, eu preciso ser mais agressiva nessa área. Amém? Você não tem noção das mensagens que eu recebo no Instagram, de pessoas me pedindo oferta. Assim, Rosana, meu filho, porque eu ministro muito nessa área,
E o povo me vê como rica, e eu sou. Eu estou rica demais. Entendo, falo muito sobre essa área, então as pessoas entendem. Rapaz, se ela prega, ela vive. Aleluia. E acredite, eu nunca, eu digo sempre a meu marido, eu procuro sondar o meu coração. Se a pessoa estiver mentindo, é com ela e Deus. Vocês estão entendendo? Mas eu sempre me esforço, queridos, para dar um retorno para quem está. Porque eu vou te dizer, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Se uma pessoa vai para uma rede social ao ponto de te pedir, eu digo, eu estou numa situação muito melhor. Que eu estou na posição de dar. Vocês entendem? Então eu procuro desenvolver isso no meu coração, de que é melhor dar. Aleluia. Porque só dá quem tem. Concorda? Amém? Então desenvolva, queridos, isso mesmo em você, esse dom da generosidade. Rapaz, eu preciso liberar mais. Eu preciso ser mais generoso. Eu preciso, essa questão do dízimo é certo, é santo. Ninguém toca no que é santo, é do Senhor. Mas ofertas a gente tem muito que crescer. Amém? Glória a Deus por isso. Então passei um pouquinho do tempo, me perdoem. Está certo? Mas de noite tem mais. Fica de pé, deixa eu orar por você. Aleluia. 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 Pai, eu te agradeço. Amados, eu vou te dizer, não existe ninguém que nasceu de novo que não tenha algo para liberar. Não existe. E às vezes as pessoas ficam pensando assim, quando eu tiver, um dia quando eu tiver. Querido, se você não for fiel no pouco, você nunca vai ter o muito. E quem está dizendo isso não é Rosana, foi Jesus que disse. Amém? Você já imaginou o que passou na cabeça de Elias quando ele chegou na casa daquela viúva? Porque Deus falou com Elias, Elias, eu ordenei uma viúva que te sustente. Na hora ele pode ter pensado, a viúva é rica, porque para sustentar um profeta. E quando ele falou com a viúva, porque a Bíblia diz que Deus falou com ela, que quando Elias chegou lá, eu acho que a viúva pensou, Deus errou no tempo. Que eu sabia que ele ia mandar um profeta para eu sustentar, mas não sabia que era agora, sem ter nada. E amados, acredite, quando ela disse assim, eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite e vou fazer um pão para meu filho, e eu vou dizer uma coisa para você, mexa no que é meu, mas não pegue nada do filho meu não, que eu viro bicho. Mas foi exatamente o que ela liberou para ele. Você entende? Que às vezes Deus dá comandos e você pensa, talvez aquela viúva chegou para Deus e disse, Senhor, onde foi que o Senhor não entendeu a minha oração? Fala aí qual foi a parte que o Senhor não entendeu. Porque eu não tenho nem para mim. E o Senhor está mandando eu dar. Onde foi que o Senhor, diga aí, qual foi a parte da minha oração que o Senhor não entendeu? E Deus dizendo, eu entendi tudo. É impossível você ter e não faltar, sem antes liberar aquilo que você já tem. Amém? Glória a Deus. Então, querido, não tem período melhor para a gente ofertar do que esse período que o diabo está querendo dizer que nós não temos. E a gente diz, Satanás, eu vou provar para você que eu tenho mais do que aquilo que eu preciso. Amém? E saia daqui com esse entendimento. O que incomoda para o diabo são as ofertas. O que mais incomoda a Satanás é com aquilo que eu honro ao Senhor. Porque foi o que incomodou ele na vida de Jó. Amém? Então deixa o diabo irado com você. Incomodado, chateado. Esse é o seu papel. Amém? Pai, muito obrigado. Eu te dou graças por essa manhã de ensino. Te dou graças por tudo que nós recebemos nessa manhã, por sua palavra, como a gente orou já no início, ela não vai voltar para ti vazia. E eu creio, Pai, nessas verdades ecoando nos ouvidos dos meus irmãos, para que eles possam praticar, ser cada vez mais conscientes, ativar esses princípios e fechar todas as brechas
E eu creio nessa unção do veloz, alcançando a vida deles, com velocidade, com aceleração, coisas e cursos sendo reduzidos, tempo reduzido para coisas acontecerem, por causa da honra ao teu nome, à tua palavra, ao teu filho, em nome de Jesus. Nós vamos suscitar descendentes para Jesus. Pai, conta conosco, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Quem crê comigo? Amém. Sejam abençoados na prática desta palavra e até a noite, amém?